Fala pessoal, beleza? Agora sim, o último conteúdo do dia. Cinco conteúdos em um único dia, com tudo que rolou da mídia, ESPN, Band, SBT, Globo, Sport TV, todos os canais e de televisão, fechada e aberta, e até alguns canais de jornalistas do YouTube, como Gerson, como André Henning, como Rica. Aqui tem tudo sobre o fogão, aonde quer que apareça, nós vamos buscar. Então, esse é o último vídeo de hoje, mais um conteúdo para vocês, então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber aviso de cada conteúdo que pingar sobre o fogão na mídia. Aqui temos Sport TV News, temos Papo de Craque, temos um jornalista do Paraná, atleticano lá, comentando sobre o jogo de ontem, a análise dele sobre o jogo, com o olhar de rubro-negro paranaense lá, que é o Atlético Paranaense. Temos muita coisa para vocês aqui, então bora pro vídeo. Para os outros dois cariocas que entraram em campo no final de semana, os enredos foram bem diferentes. 2 vitórias longe de casa. Para um deles, sinal de recuperação. Para o outro, mais uma prova de força na briga pelo título. Vitória, algo comum para o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Na Liga Arena, contra o Atlético Paranaense, o Botafogo venceu a 8ª fora de casa. O gol da vitória alvinegra, o único do jogo, saiu aos 13 minutos do primeiro tempo. Depois do passe de Savarino, Igor Jesus tocou na saída de Micael. Seleção brasileira pra ele! 7 gols em 19 jogos, que arranque com a camisa gloriosa! Esta é uma vitória teve tanto de difícil como de saborosa. Era muito importante vencer depois do empate que tivemos na jornada anterior. Na etapa final, o time seguiu melhor. Micael evitou o gol de Luiz Henrique. O Atlético assustou na cabeçada de Kaique Rocha. O Botafogo respondeu com Savarino. Na trave! Final, vitória simples, mas um passo importante que deixou o time um pouquinho mais perto do objetivo final. E com o empate do Palmeiras com o Bragantino, abriu 3 pontos de vantagem. É mais líder do que nunca. Destaco também a importância de nós estarmos muito mais focados, centrados em nós, no nosso trabalho. Nesta altura, somos a única equipa que depende de si própria. Vamos falar do líder? Botafogo venceu mais uma. Esse, pra mim, é o melhor elenco. Melhor elenco? Esse pra mim é o melhor elenco. Se você for pegar, inclusive, do meio pra frente, você troca todas as peças ali e dá time. Acho que os 4 do meio pra frente são muito bons, tá? Inclusive, quem fez gol nesse fim de semana foi um selecionável, Igor Jesus, seleção. Né? Espero que ele não vá passear na seleção brasileira, que ele tenha pelo menos uma oportunidade de mostrar essa movimentação que ele tem, que falta na seleção brasileira, entrando entre os zagueiros ali. Então, esses 4 jogadores, Savarino, o Igor Jesus, o Almada, né? Assim, se você for pensar no banco de reservas, tem Matheus Martias, que joga mais ou menos no mesmo estilo. Júnior Santos voltando. Tiquinho Soares, que hoje é reserva do Igor Jesus. O Oscar Romero, que não entra mais, tá? Então, tem muita gente aí para essa equipe do meio para frente desenvolver. Eu esqueci só do Luiz Henrique. Apenas. Isso. Apenas Luiz Henrique. Isso, esqueci só do Luiz Henrique. Ô Pedro, e o seguinte, né? O Botafogo venceu o Atlético Paranaense em Curitiba por muito tempo, né? Quando alguém ia jogar em Curitiba, a gente já dava os pontos todos pro Atlético Paranaense. Muito difícil. Agora você dá todos os pontos pro adversário já. Muito difícil vencer o Atlético Paranaense em Curitiba e essa lógica vai se invertendo, né? E assim, eu até ia pontuar exatamente sobre isso, Zé. O Atlético Paranaense tem a pior campanha do retorno. Hoje, quem tem o pior aproveitamento dos últimos jogos do futebol brasileiro, até no finalzinho do primeiro turno, o Atlético, nas primeiras rodadas, ainda sob o comando do Cuca, era um time que almejava conquistas no ano do seu centenário, e embora tenha 2 partidas a menos em comparação aos demais, não dá pra falar os demais, que tem muito time que está com um jogo a menos também, mas o Atlético está com 2 partidas a menos, torcedor ligou o sinal de alerta, porque o futebol apresentado
é muito inferior aos demais times que estão na parte de baixo da tabela. A gente falando de Juventude, falando do Vitória, que conseguiu empate contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O torcedor do Atlético Paranaense está muito preocupado e o Botafogo aproveitou. Vamos dar uma olhadinha de novo na classificação aí do Campeonato Brasileiro para a gente ver a situação lá no topo da tabela, então, porque o Botafogo abriu 3 pontos, né, de vantagem na liderança do Brasileirão, aproveitando que o Palmeiras empatou com o Bragantino no fim de semana, então conseguiu construir essa gordurinha aí, Lofredo. O Palmeiras tropeçou, né? Fortaleza também, né? Então o Botafogo foi ali um pouco mais à frente. Acho que a diferença e não dá segurança nenhuma, até porque o critério de desempate é favorável ao Palmeiras, né? Então, o Botafogo tem que continuar jogando. Confronto direto. Tem confronto, São né? Paulo. Então ainda tem mais isso. O Flamengo tá a 9 pontos do Botafogo, mas tem um jogo a menos, então esses 9 pontos podem ser 6, mas 6 é difícil. Não dá para desistir, porque no ano passado era muito mais. Sim. Então, você não pode desistir com uma diferença de 6 pontos para o líder. Mas tem 2 adversários na frente. Você tem um adversário caindo de produção, que é o Fortaleza. Você pode estar 1 ponto desse adversário que está caindo de produção. Então, não acho que o Flamengo poderia ter pensado. Fortaleza que perdeu para o Grêmio, né? 3-1 na sexta-feira. E abrir mão da disputa do título, não. Acho que o Flamengo está na disputa pelo título. E aí você tem os complementos de vaga da Libertadores, tá? Aquela porcentagem ali que é uma previsão. Uma previsão? Uma projeção. Uma projeção. Isso é projeção. Do Opta, com a porcentagem de chances de título. O Botafogo chegando a 59,9%. O Palmeiras com 35%, Fortaleza com 2,5%. E aí o Flamengo também aparece com 2,3%. E aí as outras, o São Paulo e Inter, já na casa do 0,0 alguma coisa para tentar o título do campeonato. Na sexta-feira, antes da rodada, os números colocavam ali Palmeiras com 46%, o Botafogo com 43%. Estava mais equilibrado. O fato é que o Botafogo ele conseguiu aí abrir 2 pontos, né, em relação ao Palmeiras nessa rodada, Mário Marra. Sim. Com também jogo difícil. Não tem mais, né? Aquela situação de você olhar uma partida e falar que aqueles 3 pontos estão garantidos. Acho que o Flamengo vai aos poucos se candidatando. O Felipe está corretíssimo de sair dessa conversa e de pensar no jogo a jogo. Em relação à disputa que a gente já espera, né, há algum tempo, e que foi também a disputa na temporada passada, durante boa parte da temporada, o Botafogo, hoje, é uma surpresa pensar que o Palmeiras perdeu ponto no final de semana. Uhum. Por quê? Red Bull, né? Exato. Por causa do adversário que não estava mostrando muita força de reação, mas mostrou. E aí aquela coisa que a gente comenta com muita frequência, o segundo turno é muito diferente. 1 hora, a ficha cai. Ficha cai é um negócio meio antigo, né? Elas não sabem o que Não, é mas isso. eu não sei de onde vem, mas sei que é uma Sabe expressão qual é utilizada. o sentido. Então, 1 hora as pessoas entendem a informação. Sim. Se a gente não começar a pontuar agora, a gente está perdido. E o Red Bull Bragantino conseguiu fazer algo que os outros não estavam conseguindo, que é tirar ponto do Palmeiras. E isso fez com que o Botafogo abrisse um pouquinho mais. Mas, Bruno, assim, não tem a menor promessa ou projeção de que na próxima rodada as coisas não podem inverter. Podem inverter. E você começa a comparar os resultados. O Botafogo venceu o Atlético Paranaense, o resultado foi ótimo. Foi necessário porque o Palmeiras acabou de vencer o Atlético Paranaense também na Arena da Baixada. E esse resultado, esse empate do Palmeiras do Red Bull Bragantino foi ruim? Daqui 2 rodadas o Botafogo vai jogar lá. Vai fazer o mesmo. Então aí, se o Botafogo ganhar esse jogo, aí você vai ver que o resultado foi péssimo para o Palmeiras. Se o Botafogo perder esse jogo, aí você vai falar, até que aquele ponto que o Palmeiras conquistou lá não foi tão ruim assim. Também começa esse tipo de comparação, né, Mari? E eles alternaram, né? Porque na rodada anterior o Botafogo empatou com o Grêmio no 0-0, o Palmeiras venceu do Atlético. E ali a gente pode avaliar que o empate foi ruim para o Botafogo. E nessa rodada a gente joga um pouco mais para frente para avaliar se o empate foi ruim ou não para o Palmeiras. Mas as disputas, elas começam agora a ficar mais intensas, porque os times vão se cruzar com quem está lá embaixo também, brigando para sobreviver. Então, assim, a gente fala só de confronto direto entre os que disputam o título, mas eles vão se cruzar com os times que estão no desespero. Porque a gente tem ali os possíveis rebaixados de zona de rebaixamento, mas está tudo muito próximo.
os que não querem entrar em zona de rebaixamento. Então a gente entra nesse momento do campeonato em que briga por pontos lá em cima, mas eles vão enfrentar times que precisam desesperadamente pontuar. Em 2021, eu lembro que um certo time, o Clube Atlético Mineiro, estava na disputa do título ali, estava tudo bem encaminhado, mas vocês aqui especificamente, Bruno Vicari, outros comentaristas, não o Mário Marra. Novo eu, né? Não o Mário Marra, mas assim, falavam com muita tranquilidade, o título é do Galo. Para com isso, Mariana. Eu não falava. Por que esse ano a gente não fala que esse título é do Botafogo? Porque tem o Palmeiras na disputa, né? Um time que... É mais sobre o outro do que sobre o Botafogo? É sobre quem tá na cola do que... Pelo respeito pelo Palmeiras... Eu acho que hoje é muito mais sobre quem tá na cola do que sobre o Botafogo. Deixa eu lembrar aqui como era na 20ª... Que rodada que estamos? 29ª, acabou, né? Vai começar a 30ª. Isso. Deixa eu lembrar como é que estava o campeonato. Não para todo mundo, mas acho que como base de pesquisa vale olhar como estava. Porque na temporada passada foi o Botafogo me tranquilizavam que vacilou. Aqui. Não, o campeonato de 2021, Mari, não precisa se preocupar mais, sabe por quê? Você tava... Porque tá tudo definido já. Falei, ai, gente, será que vai ter mudança no campeonato, né? Não quero esse tipo de desgaste. E aí as pessoas falavam, não, Mari, tá tudo definido. Agora, os outros campeonatos, ninguém fala isso. Então, uma similaridade aí também em relação ao Atlético e Botafogo, né? Assim, que não são, nos últimos 10 anos, grandes conquistadores. E aí fica sempre aquela coisa. Uma hora pode pesar, uma hora... A ansiedade pode falar alto. Há quem diga que isso aconteceu na temporada passada com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo teve queda de desempenho mesmo. E alguns jogadores que estavam performando muito acima do normal voltaram a jogar um futebol normal, né? Mas eu acho que esse ano o Botafogo é mais confiável, acho que tem mais opções até. Esse ano não tem o Lucas Perry fazendo milagres todos os jogos, não tem o Adrielson salvando bola dentro do gol todos os jogos, não tem o Tiquinho. Esse ano é muito mais o conjunto do Botafogo que responde. Então, eu entendo que não dá para falar mesmo por causa do Palmeiras. E qualidade de elenco também, né? Além de alternativas. Assim, o Botafogo subiu e o confronto nível, direto na casa do Palmeiras, né? Eu acho que é isso que acaba também equilibrando. No Campeonato Brasileiro de 21, na 29ª rodada, o Galo já tinha 8 pontos de vantagem sobre o Flamengo e 10 sobre o Palmeiras. O Flamengo era o segundo, né? O Flamengo era o segundo. Então, você vê, a vantagem já era muito maior. E eram 3 perseguidores. Olha que interessante. Além do Flamengo e do Palmeiras, sabe quem estava na 4ª posição? Fortaleza. Olha aí. Olha como o Fortaleza vem fazendo esse trabalho e coincidência, né? Não é coincidência. Então, acho que, né, essa mas questão. Aí também... E performance, né? Assim, não foi também um Atlético que estacionou e, enfim... Tem a sequência de jogos do Botafogo? Vamos ver, Mário Pereira, essa sequência de jogos do Botafogo? Porque a gente citou o jogo contra o Red Bull Bragantino. O jogo contra o Red Bull, que o Botafogo vai ter que fazer, é exatamente contra aqui, ó, esse aqui, né, Mário? Só que aqui, ó, aqui, nesse meio aqui, ó, e aqui tem o Peñarol. Então tem essa questão também para o Botafogo equilibrar as forças. Não, é muita vantagem para o Palmeiras estar só no Campeonato Brasileiro. Assim, o Abel faz questão de reforçar isso, né? Assim, para o nível de atuação, para o mental, para o descanso, para a estratégia, para você não precisar dividir atenções de planejamento com outro tipo de competição, outro tipo de viagem. Isso é um fato, assim. O Palmeiras sabe lidar com essa situação. Então, assim, ele foi eliminado e só ganhou com isso. Outros times são eliminados e tem a queda, demora um pouco para assimilar. O Palmeiras não. O Palmeiras ele se aproveitou desse momento para poder encostar no Botafogo. É claro que nessa reta final de campeonato não tem nenhum trabalho, nenhum jogo fácil, que é o que a gente falava aqui sobre a necessidade. Mas comparado com a sequência das outras equipes, essa sequência do Botafogo é uma sequência que ele consegue, se a gente tentar projetar aqui, dá para pensar em um Botafogo pontuando. Ele é melhor que todos os outros. Ele é melhor que todos os outros. Joga mais que todos os outros. Por exemplo, a sequência do Palmeiras, a gente tem também, vai ficar rodando depois aqui. Depois vamos voltar nessa, que tem um outro detalhe aqui que pode ser interessante. Porque, tá vendo? Você pega jogo direto. Difícil. O Botafogo também tem um clássico, mas tem o Grêmio, tem o Bahia. A próxima rodada do Palmeiras é fora, contra o Juventude, né? E depois também é um time chato. Tem o Criciúma em casa. Né? É diferente. Porque essa próxima rodada, no papel, ela é favorável ao Botafogo, certo? Sim. Porque vai jogar em casa e o Palmeiras vai jogar fora. E essa última rodada deu tudo certo pro Botafogo. Deu. Sim. E na anterior o Botafogo tinha empatado. Mas em 2 situações em que o Botafogo precisou mexer na equipe, esse jogo contra o Juventude que ele perde, corre atrás do resultado ali, né? Tenta um empate de 3 gols.
um time bem mexido. Contra o Grêmio agora também, que ele vinha de uma partida muito desgastante de São Paulo em Libertadores. Ele muda principalmente o meio de campo, ele não consegue a vitória, mesmo depois incluindo os principais jogadores. Termina num 0-0. Se ele vai precisar compensar isso nessas datas de Peñarol, isso também pode ser um fator para ele perder ponto. Volta lá a tela do Botafogo, porque aí é o seguinte, agora tem a data FIFA, mas o Botafogo ele vai ter 7 jogadores convocados. Então tem data ali, os jogos na terça, o Botafogo vai jogar contra o Criciúma na sexta-feira. Não sei se isso pode pesar contra o Botafogo, o fato dele não ter os jogadores primeiro treinando com o elenco e essa questão do desgaste de viagem. Pesa, não tenho dúvida disso. É que todos já entenderam a informação de que vai ser pesado mesmo e que precisa ganhar ainda assim, né? O Botafogo tem essa situação de elenco mais cansado também. Eu acho que dá para caracterizar por alguns jogos uma maior oscilação, mas não é nada assim tão comovente. Nossa, olha como está oscilando o Botafogo. Acho que tem alguma oscilação, o que eu acho que é normal, caracterizo como normal. E uma outra coisa que eu tentei fazer comparações aqui com a temporada passada, sem tocar na questão traumática que foi como o time caiu, é que me parece que a gestão é muito mais confiável. Sim. Gestão de grupo, tá? De jogadores. Você diz da relação técnico com o grupo? É muito mais confiável. Muito mais, né? É estável. É estável. É que eu acho que vou passar para você, mas é que eu acho que na temporada passada ter sido brilhante não garantiu o título para o Botafogo por 11, 12, 15 rodadas. Então, nesse ano, mesmo que ele tenha oscilação, o torcedor entende que ganhando de 1-0 fora de casa os seus confrontos, dá para chegar no título. Não precisa ficar 15 jogos sem perder, né, Mário? Sabendo jogar a competição de pontos corridos. É isso. No ano passado, foram vários fatores até bizarros que tiraram o título do Botafogo. Lembra que o Jorge vai sair debaixo do sofá. Ele vai ficar de 2023. Verdade, hein? Tem isso. Vai sair aqui debaixo do sofá, Tá, calma. então eu não vou ele fica de olho. Não, porque você lembra que teve apagão no estádio, contra quem que foi? Atlético Paranaense, Ele ficou um tempão, né? Aí depois, quando voltou, aí a partida foi reiniciada, e o Atlético Paranaense. E teve um jogo, você lembra aquele contra o Grêmio? Que o jogo seria no Newton Santos, aí não foi por causa... Rebelde? Rebelde. Por causa do Rebelde, aí foi no São Januário e o Soares jogou. Podia jogar. Fez 3 gols. Que não era gramado sintético. Esse jogo aqui, ó, contra o Criciúma, esse jogo o Botafogo já ganhou, né? Calma. Em casa contra o Criciúma. Calma. Então, vou mandar pro Bolassi. Não vai ser no Newton Santos. É no Maracanã. Aí já começa. Aí o torcedor já fica assim, né? O torcedor já fica assim: aí se acontecer alguma coisa, vão lembrar, poxa, aí não foi o jogo que foi no Newton Santos, teve que ser transferido para o Maracanã. Então tem esse aspecto. Vai ter show no Newton Santos? Eu acho que é do meu xará, não é? Do Bruno? Eu acho Bruninho. Que é. Bruninho, vai ser lá? Eu acho deve que ser. É. Mas aí o jogo foi confirmado, então, para o Maracanã. Então, assim, já vai ser um ambiente diferente, né? O Botafogo não tem jogado sempre lá. Pode ser uma grande festa, 70 mil pessoas vendo um embalo para o título, ou pode ser uma noite que, se não der certo, vai ficar marcada que não foi o jogo no Newton Santos, foi no Maracanã. Eu vejo com menos drama, assim, sabe? Eu acho que depois que terminar o campeonato, as pessoas vão tentar uma composição de cenário para entender o que aconteceu, ganhando ou não. Principalmente no Botafogo, onde esse aspecto místico é muito pesado, né? Mas, de novo, assim, sem querer ser o mais cético do universo, o trabalho é muito bem conduzido e ganhar um campeonato brasileiro é muito difícil. Eu prefiro ir no lado racional. O Botafogo está fazendo um trabalho perfeito, incrível, E eu acho até, assim, olhando para o pior cenário possível, né? Lembrando de This Is Us, o pior cenário possível. Perdeu, deu tudo errado, tal. Não existe a menor possibilidade de eu venha a crer que o ano que vem o Botafogo não vai lutar de novo. Verdade. Então, sim, o Botafogo vai acabar sendo campeão. E a gente está falando do Fortaleza, que está desde 2021 aí, né? Como a gente citou, estava no G4, estava em semifinal da Copa do Brasil, né? E continua. E o Botafogo vai continuar com investimento e tal. Quando o trabalho é bem feito, ele promete ser duradouro. WhatsApp. Vamos falar do Botafogo, Jorginho. Botafogo, Jorginho. Cadê o hino do fogão? Cadê? Vai pegar o hino do fogão. Aqui a gente treina o estagiário na raça.
Tá feliz, né, Jorginho? Tô feliz porque o melhor lugar que eu poderia estagiar é a Transamérica. É, tá vendo? É claro. Você não tinha estagiado aqui antes? Não, aqui não. Era Primeira um sonho de criança. O Rodrigo Brandão e o Fogudo, hein, meu parceiro Brandola? Muito bem, Breno. O técnico Arthur Jorge classificou a vitória contra o Atlético Paranaense no último sábado como uma vitória saborosa. Isso porque, além da vitória que manteve o time na liderança do Campeonato Brasileiro, também quebrou um tabu que já durava 16 anos. Desde 2008, o Botafogo não sabia o que era vencer o Furacão em Curitiba. A outra boa notícia foi saber que os adversários diretos do Botafogo, com exceção do Flamengo, o Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, Inter e Bahia, ou empataram ou perderam seus jogos. Foi o inverso do que aconteceu na rodada anterior, na 28ª, quando apenas o Botafogo não havia vencido. A diferença para o vice-líder Palmeiras agora voltou a ser de 3 pontos. O técnico Arthur Jorge deu o domingo de folga aos jogadores. Hoje eles retornaram aos trabalhos. Amanhã também vão treinar no Espaço Lunier e depois disso, a partir de quarta-feira até domingo, o Arthur Jorge dará 5 dias de folga aos jogadores, repetindo o que ele já havia feito na última parada para as datas FIFA. O retorno aos trabalhos acontece na segunda-feira, quando o Botafogo dará início à preparação para a partida contra o Criciúma, dia 18, no Maracanã. Serão 4 dias de preparação depois dos 5 dias de descanso que os jogadores terão. E no retorno aos trabalhos, o técnico português terá que resgatar alguns jogadores da base, tendo em vista que 8 atletas foram convocados para as seleções dos seus países. Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus pela seleção brasileira, Gatito pelo Paraguai, Savarino pela Venezuela, Almada pela Argentina, Bastos pela seleção angolana, além do Yarlen, que foi convocado para um período de treinos com a seleção sub-20. Será uma boa oportunidade para que o técnico Arthur Jorge observe um pouco mais os atletas das categorias de base. Valeu, Brenoca. Ah, tá explicado. Tá vendo como é que o Brandão engaja? Eu já tava aqui pistola. Como é que o Botafogo, com aquilo cheio de dinheiro, ia ter que... Óbvio que a base é importante pra transição, né, gente? Obviamente, o Botafogo tem tentado fortalecer a base porque ficou pra trás nas últimas décadas na formação de atletas. Mas aí o Brandão soube engajar e soube me dar esse gostinho aí dessa revolta. Mas não é revolta. Então o técnico Arthur Jorge vai ter que trazer alguns jogadores da base, do sub-20 principalmente, para poder completar, já que o Botafogo é uma seleção. O Botafogo tem muitos jogadores selecionáveis, 7, e aí é claro que, por um lado, é bom, né? Porque o Botafogo internacionalmente volta a aparecer de uma maneira muito mais pesada e regular, com muitos jogadores convocados, mas, obviamente, tem o declínio técnico, já que 7 jogadores, mais da metade de um time inteiro. Beleza, tem o Gatito e tal, mas são muitos jogadores titulares convocados. Então, assim, é mais um ponto importante que eu acho que o torcedor tem que se orgulhar, porque o Botafogo também tem voltado a aparecer com uma massa de jogadores convocada e assim, regularmente, né? Não foi uma vez ou outra um cara que despontou, o Luiz Henrique jogou uma vez e aí bem, foi convocado. Não, todo mundo tá sendo convocado de forma regular. Acho que esse é um ponto positivo, né? Faz bem a administração do Botafogo. Na verdade, estamos falando de um Botafogo. O que tá faltando agora pro Botafogo, Breno? Assim, desde que a SAF chegou. Ser campeão, O que tá faltando pro Botafogo? Ser campeão. Título. Botafogo, ele tem bons jogadores, muitos deles convocados, 7 convocados é um número realmente que chama muito a atenção. Botafogo joga bom futebol. Botafogo Futebol seguro. é um time bem organizado, tem um treinador consciente do que tá fazendo. Administrativamente, o Botafogo tem equacionado suas dívidas, aquela dívida histórica, a fila de credores tem andado, ou seja, os investimentos têm acontecido, mas o Botafogo tem conseguido organizar a casa. A estrutura do Botafogo deu um salto absurdo. Você viu um jogador como Alex Telles, que jogou em Gigantes da Europa, chegando aqui dizendo que encontrou a estrutura de Europa. O Botafogo até esses dias mal tinha lugar para treinar. Então, tudo praticamente está feito para consolidar um novo momento. Agora falta dentro de campo. Dentro de campo falta título. E aí, gente, me desculpa, esse respeito que o torcedor do Botafogo tanto quer, ele virá naturalmente com títulos, com conquistas. As pessoas ainda enxergam o Botafogo como aquele time que está há 30 anos sem vencer um título importante, porque essa é a realidade. Exatamente. Você pode ter organizado o Botafogo, você pode ter mudado o Botafogo de patamar, isso está muito claro, grandes contratações, investimento absurdo, mas falta dentro de campo você confirmar isso. E tem aí uma Libertadores e um brasileiro pro Botafogo de repente conseguir esse primeiro título de uma nova fase, de uma nova era.
Agora, dá pra entender o otimismo do torcedor. E é impressionante, né? Porque o torcedor saiu de uma depressão profunda do ano passado por conta de tudo que aconteceu naquele Brasileiro pra novamente viver um momento de otimismo, né? Cabe ao Botafogo corresponder bem. E sabe o que é curioso? No sábado eu fiz a transmissão international, né? Desse jogo, na transmissão internacional. Eu tava narrando esse jogo pra fora do Brasil. E aí eu estudando o jogo e tal, fui pegar a pontuação do Botafogo no ano passado. É a mesma pontuação. Era, né? O Botafogo venceu e foi a 60, ultrapassou na 30ª rodada. Mas entrou na rodada 29 com a mesma pontuação. Mas olha como é que o clima mudou, né? De um ano pro outro, cara. Porque esse ano o enredo, ele é um enredo normal, né? De um time normal, que ele briga pela liderança de forma normal. Não precisou abrir vantagem, não fez primeiro turno histórico. Não, o Botafogo tá fazendo um campeonato equilibrado. Acho que o Botafogo tem que seguir dessa forma, Breno. E assim, vai acontecer naturalmente a questão do título, da taça. Mas acho que é só isso que tá faltando. Hoje a gente vê o Botafogo muito bem organizado, jogadores na seleção, valorização, grandes contratações. Botafogo se prepara para uma sequência de outubro que tende a ser, né, um dos meses mais importantes da história do clube. Novembro tende a ser um dos meses mais importantes da história do clube. Botafogo vai passar por uma sequência de jogos que vai testar o Botafogo até o limite. Na Libertadores da América vai ser complicado tirar esse Peñarol. No Campeonato Brasileiro não tá fácil, o Palmeiras não tá dando muito descanso. Você vê, com a grande campanha que o Botafogo tá fazendo, são apenas 3 pontos de vantagem, mas pelo menos até aqui a gente tá vendo um Botafogo seguindo sólido na direção de 2 conquistas ou na disputa de 2 conquistas que o Botafogo tem pela frente. O jogo contra o Atlético era um jogo que exigia vitória, me desculpa, exigia vitória. Quem quer sonhar com o título tinha que dar um jeito de vencer aquela partida. E o Botafogo venceu e o Botafogo deu mais uma resposta positiva. A data FIFA acho que vai fazer bem mais uma vez, vai descansar alguns jogadores, outros vão para suas respectivas seleções e voltam com a confiança lá no alto, isso vai ser bom. Uma única crítica, Breno, se você me permite, esse tempo não tá muito apertado, eu acho que pelo relógio que a gente tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Botafogo tá perdendo muitos gols, segue com essa situação de desperdiçar oportunidades. E no Campeonato Brasileiro isso já se reflete no saldo de gols, em que o Botafogo tem um saldo inferior ao do Palmeiras, que é o principal perseguidor. O Botafogo hoje tem 3 pontos, conseguiu ampliar de novo essa vantagem na liderança, muito bom, muito legal, mas dá pra melhorar o aproveitamento das chances criadas. O Botafogo tem que ser um time mais efetivo. O jogo contra o Atlético dava à equipe alvinegro uma possibilidade de matar esse jogo um pouquinho antes, de não ter que arrastar 1-0 com tanto sofrimento até o final. O jogo anterior, a última vitória do Botafogo no Brasileiro contra o Fluminense, teve um roteiro parecido. O Botafogo foi buscar a vitória no último lance, praticamente, todos do segundo e antes tempo. perdeu um caminhão de oportunidades. Outros jogos já apresentaram isso de maneira recente. O jogo contra o Grêmio, uma outra chance que não foi aproveitada, custou caro no empate final. Então o Botafogo tem que melhorar isso, porque a gente tá vendo um campeonato que ele não tá te dando praticamente margem para erro, né? E qualquer detalhe pode fazer a diferença lá na frente num desempate contra o Palmeiras. Pessoal, Atlético 0, Botafogo 1. Eu até falei na transmissão da Banda B que em dado momento parecia que o Botafogo estava menosprezando o Atlético. Botafogo, se jogasse a Vera, talvez tivesse feito uma goleada no Atlético. O Botafogo fez 1-0, aproveitando uma falha na linha de 5 da defesa do Atlético. Entre o Esquivel e o Gamarra, a bola foi lançada pelo Savarino para o Igor Jesus e o Igor Jesus fez o gol. E depois do gol marcado, o Botafogo burlou demais os lances, fez muita firula, queria sempre dar um drible a mais, queria sair só tocando bola como se fosse videogame. Isso permitiu com que o Atlético tivesse volume de jogo ofensivo. O Lúcio escalou a equipe com um 5-3-2, né, ou um 5-4-1 para ser mais exato, formando uma linha de 5 com Coelho, Madson, Kaique, Gamarra, Esquivel. 5 de outubro de 2024, faltando 11 jogos para o Atlético acabar a temporada, o Madson foi testado de terceiro zagueiro diante do líder do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque, segundo o Lúcio, era preciso manter a estrutura defensiva. Engraçado que no final das contas o tempo vai absolvendo os técnicos, né? O que a gente viu, né, nesses últimos jogos do Atlético foi um Atlético parecido com o time do Wesley, em algum momento parecido com o time do Osório, em algum momento parecendo o time do Cuca, em algum momento parecendo o time do Varini. Em resumo, o Atlético não tem cara. Nós estamos em outubro
da temporada do centenário do Atlético, o Atlético não tem uma cara. Isso explica perder para o Botafogo, com o Botafogo com preguiça, andando em campo. E mesmo assim o Mikael fez 2 defesas e ainda teve a bola na trave do Savarino. O Mikael talvez tenha tomado a atitude errada no gol do Igor Jesus. Só que, caramba, a zaga não traz e não inspira a menor confiança para ele. Temos que ser sinceros. O Coelho foi sacrificado de novo, e 2 vezes, né? Primeiro ao jogar lá de lateral, né? Porque o Atlético era valia de 5. Então ele era o lateral direito. E ainda saiu no intervalo para a entrada do Julimar. E aí fica aquela questão, caramba, o cara já joga improvisado, já precisa marcar mais do que talvez saiba. Não consegue chegar na frente, a culpa é dele? Mas o que mais me preocupa de tudo que eu vi e ouvi do Atlético nos últimos dias é um certo descolamento da realidade. Aqui, mesmo na Liga Arena, algumas pessoas aqui no estádio disseram, depois da derrota, depois de tudo que os torcedores, a grande maioria dos torcedores falou, inclusive xingou o presidente do Atlético. Não, o Atlético não cai, tem 2 jogos a mais, não vai ser nada, tá tranquilo. Não tá tranquilo, não tá nada tranquilo. Hoje o Lúcio falou, realmente, temos que ver o momento. Durante a semana, vi uma notícia, não fui eu que descobri, não fui eu que divulguei, foi a Monique Vilela, que conhece bastante do Atlético, que divulgou. Que os jogadores tinham se ligado e se unido para lutar para não ter a questão do rebaixamento. Agora, depois do Atlético perder 9 jogos em casa, não ganhar 9 rodadas, agora caiu a ficha. Então, assim, é muito complicada a situação do Atlético, porque o problema é que o Atlético não está jogando. Você vê, o Atlético teve um Botafogo preguiçoso, teve um Botafogo que não pressionou, um Botafogo que errou passes, e olha o esforço que o Atlético teve para conseguir chegar na frente. Para que finalmente, aos 30 do segundo tempo, o John fizesse uma defesa. E enquanto isso, o Botafogo quase sem querer chegava toda hora na cara do gol. É preciso ter concentração e absorção da realidade. O Atlético ainda está longe de entender o momento que está vivendo. Márcio Petralha, com problemas de saúde, é quem manda, mesmo sem estar no dia a dia. E Paulo Autuori, o rei do discurso vazio, continua tranquilo, enquanto o Lúcio leva as pedradas que todos os técnicos do Atlético levaram nessa temporada. Onde está você, Paulo Autuori? Você devia falar, né? Um abraço. Bom, pessoal, é isso. Fico por aqui. Vou dar uma descansada depois desse dia de tanto conteúdo, mas logo mais eu volto para editar o vídeo de amanhã de manhã. 6 da manhã tem vídeo aqui para vocês. 6 ou 5? Vou me decidir, acho que é 5. Para todo mundo que acorda, que madruga, a hora que for, acordar e ter conteúdo aqui para assistir sobre o Fogão. Deve ter boleiragem Sport TV, vai ter aí Papo de Craque segunda edição, vão ter algumas coisinhas para vocês amanhã de manhã. E sobre o Botafogo e a mídia estão tentando emplacar de novo que o Flamengo voltou para a briga e tudo mais. Só que o Flamengo, se ganhar do Inter, o jogo tá adiado e o Inter tá ganhando todo mundo. Se ganhar do Inter, vai ficar ainda 7 pontos, eu acho. Algo assim no Botafogo. Ainda é muito ponto. Sendo que, se por acaso o Botafogo perder posições, tem o Palmeiras na frente. Se o Palmeiras perder posição, tem o Fortaleza. Então, ele não é o primeiro postulante ao título caso o Botafogo caia da liderança. É bem difícil. O Botafogo tem que se preocupar com o Palmeiras e, quem sabe, Fortaleza, mas eu acho que o Fortaleza não tem elenco para chegar, não. Ele se mantém entre os 4 primeiros e ir para a Libertadores direto, já é uma baita vitória para a temporada que fez o Fortaleza. Bela temporada, belíssimo trabalho do Vojvoda, mas, na minha opinião, qualquer coisa além de Botafogo e Palmeiras na análise para disputar título esse ano, Brasileirão esse ano, é puramente você querer jogar pra galera e agradar alguma torcida A ou B. É Botafogo ou Palmeiras e vai ser ponto a ponto até o finalzinho do campeonato. Pessoal, eu fico por aqui, tá? Um abraço a todos. Ó, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho
para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada!